São 4h50 da manhã agora e estamos de volta com Jujutsu. Vamos aqui pro Twitter do Miyamura, mais uma vez, né? Crédito pro Miyamura. @Kim, _Jin, _Wu no Twitter. Vamos lá, eu dei uma olhadela por cima desse capítulo. Capítulo com bastante texto. Sem frases do gag essa semana, pelo menos por enquanto. Isso fica pro review. Mas vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. Sem o título também, mas eu não acho que o gag tenha mudado o título do capítulo, não. Mas vamos lá. Esse capítulo tem bastante texto. Então a gente só vai cobrir as imagens. Vamos lá. O capítulo começa com alguém falando. Aqui no texto, tá, a gente vê o tamanho da bola, tá? Eles confirmam que é do tamanho de uma bola de basquete. Acho que é do tamanho de uma bola de basquete. A Mei, o Yu e o Kusakabe estão falando. E parece que a Mai que tá falando também. Eles falam aqui, ó. O capítulo começa com alguém dizendo que uma barreira pequena, logicamente, ia aumentar a estabilidade da barreira, né? Mas parece menor do que uma bola de basquete. O Kusakabe fala que é impossível, né? De novo. Realmente, né? Eles falam como se todo mundo conseguisse encolher as coisas aí. Eles falam, aí a Mei fala, né? Quanto tempo a gente teve o impossível agora, né? E aí a gente segue a próxima página. O Kusakabe, mais aqui um painel de textos. O Kusakabe falando com o Chozo. O Kusakabe ele argumenta que normalmente prendendo você e o seu oponente dentro de uma barreira com uma massa menor do que você, né, ia colapsar a barreira. Mas o Chozo ele fala aqui que o Gojo está fazendo isso provavelmente usando a experiência dele de estar preso dentro do reino da prisão. Olha aí, ó. Olha aí quem falou disso aí, dele, que ele ia copiar o reino da prisão. Ele está fazendo a mesma coisa. Aqui. O Kusakabe, próxima página, mais uma página de texto. Higuruma e o Hakari estão comentando aqui também. O Kusakabe continua. Ele fala como é que eles conseguem mandar. Olha só. Olha aqui essa parte é interessante. O Kusakabe ele começa falando como é que eles conseguem mudar as condições dos domínios deles, principalmente as barreiras, porque é uma mistura de várias condições aí dentro, né, nesse caso. Ele está falando que o negócio vai aumentar a massa, né, nesse caso, porque tem muitas condições no negócio da barreira, acaba pesando o número de dados dentro da barreira. O Higuruma e o Hakari eles perguntam, sério? Eles não sabiam disso, né? O Kusakabe fala que o domínio deles o domínio deles nesse caso é exceção, porque o domínio deles é construído dentro da técnica amaldiçoada deles. É tipo o lance do santuário malévolo viver na espinha do corpo do Sukuna. É algo parecido aí. O lance do domínio do Gojo aí deve ser dentro de algum espaço no corpo dele. Deve ser alguma coisa, ou da técnica dele nesse caso. Normalmente a técnica amaldiçoada ela fica no cérebro, né? A parte da técnica amaldiçoada. Só o do Sukuna que fica na espinha. Mas é interessante isso aqui. Mas a próxima página. Eles continuam conversando. E enquanto isso começa a acontecer alguma coisa sinistra no meio do combate. Olha aqui, ó. A Mei fala que talvez o Gojo ele queria tentar se cobrir o Santuário Malévolo, o alcance todo do Santuário Malévolo. Mas aí a barreira do Gojo começa a tremer bastante, ó. E o Yuta percebe que mesmo o Sukuna deve ter ajustado o alcance do santuário ele diminuiu, né? Também do tamanho de uma bola de basquete para aumentar o dano. E ele consegue destruir a barreira do Gojo ele destrói de dentro. Ele
Ele destrói de dentro para fora. E aí a gente tem um close aqui fortão nos 6 olhos do Gojo. Ele tá vendo isso tudo. A gente vamos ver o que ele tá analisando para frente. Essa imagem aqui do domínio super comprimido explodindo aqui parece um átomo quebrando esse negócio aqui. Tá bem diferente da imagem anterior, da iconografia anterior que o Gege usava aqui. E a gente tem mais um negócio aqui do Yuji falando, finalmente. Essa imagem aqui eu não consigo ver direito. Ah, tem um negócio diferente aqui, ó. Tem umas caveiras. O Hajime também, mais uma vez, ele está comentando aqui, mas ele não tá muito impressionado. E aqui próxima página, o Yuji, ele vê a cena que vem, né? Ele fica nervoso, mas o santuário do Sukuna, ele começa a quebrar. Ele começa a quebrar um por um. As caveiras começam a se soltar. Isso aqui parece uma Bankai de Bleach, cara. Parece uma Bankai de Bleach isso aqui. Parece um daqueles Kido do inferno, entendeu? Do quarto filme de Bleach. As caveiras começam a se soltar do Santuário Malévolo. É bem diferente isso aqui. Talvez o Santuário Malévolo tenha outros modos, né? A gente não viu ainda. Ah, olha aqui, ó. O Sukuna, ele é ferido. Foi por isso que o domínio dele colapsou, ó. O Sukuna sentiu os danos do combate até agora. Aparentemente ele estava tomando dano. E aí ele se feriu agora bastante. É no peito. O cara começa a cuspir sangue aqui, o Sukuna. Ele começa a cuspir sangue e os olhos dele estão diferentes, galera. Os olhos do Sukuna estão bem diferentes aqui. Ele parece que está com um Rinnegan. Um Rinnegan, os olhos do Mihawk. Do Imo-sama também. Tá bem parecido com isso aqui. Eu não tinha notado. O Sukuna sempre teve esses olhos? Eu acho que... Eu nunca tinha notado que o Sukuna tinha esses olhos aqui. Mas é um foco bem... O peito dele varou. Varou o peito do Sukuna aqui. Nesse caso. Mas a gente sabe que ele não morre, né? E aí, vamos lá. Olha aí. Olha aqui, ó. Tem um comentário do Miyamura aqui, ó. Que até então o Sukuna estava 3-0 contra o Gojo. Agora o Gojo pontuou, né? Tá 1-3 pro Gojo. Vamos lá. E aí, o Hakari e os outros feiticeiros estão todos empolgados aqui. Tem um painel da galera empolgada. Não dá pra ver o rosto do Hajime. Mas a galera tá empolgada aqui. A Kirara não solta do Hakari, né? Vamos lá. E aí. Os olhos do Sukuna estão esquisitos aqui. Olha, ó, assim como o Sukuna destruiu a barreira do Gojo pelo lado de fora, né? O Gojo também deu dano suficiente. E aí o Sukuna não conseguiu manter o domínio dele. Ah, olha aí, ó. Enquanto o Sukuna tava... O Gojo comprimiu. O Gojo capturou, comprimiu. O Sukuna destruiu de dentro para fora, nesse caso. Mas o Gojo causou dano suficiente no Sukuna, enquanto o Sukuna estava fazendo isso. Porque a gente viu que ele tem que alternar, né, entre os tipos de ataque. A gente viu no capítulo anterior que ele tem que alternar entre os vídeos de ataque. Tem também 1, 2, 3, 4, 5 painéis do Kosakabe comentando com a Mil aqui. Ele vai dar uma explicação, vai fazer um textão aí. E aí a gente tem o Higuruma, mais uma vez. O Higuruma é muito foda essa expressão do Higuruma. Essa expressão do Higuruma, ele entende as paradas. Ó, o Higuruma fala que como tanto o Sukuna quanto o Gojo, o domínio do Gojo colapsou aqui, né, quebraram. Agora nenhum dos dois pode usar a técnica amaldiçoada deles. E a máquina fala que o Gojo pode curar a técnica amaldiçoada dele. Ele pode quebrar o cooldown, né, nesse caso. Assim como ele fez da última vez. Mas a Angel fala que desde que o Gojo mostrou na frente do Sukuna, agora o Sukuna pode fazer também. Deve ser por isso que talvez eu esteja muito desligado aqui, mas eu nunca tinha notado que o Sukuna tem uns olhos esquisitos. Mas aparentemente o Sukuna tem um Sharingan aí, ó. É o Rinnegan do Sukuna. É o Rinne Sharingan. O Gojo usou, eles falam que o Gojo usou na frente do Sukuna e agora o Sukuna vai poder usar também. E aí a gente tem mais um
a gente sai da luta, né? Tem mais outra parte aqui, ó. É que o Ino ele fala que, né? Só com uma vez que o Kenjaku ajudou o Sukuna a dividir a alma dele em 20. Aparentemente foi uma vez só. Ele não foi dividindo aos poucos, não. Ele dividiu de uma vez em 20 objetos amaldiçoados. O Sukuna aprendeu a fazer isso sozinho. Não foi. Aparentemente ele só aprendeu a fazer isso depois que o Kenjaku fez nele. É tipo um lance Voldemort. Eu não posso comentar muito sobre isso porque eu não vi o Harry Potter. Eu fui ver pra aprender esse negócio da Horcrux, mas eu terminei que eu parei no terceiro filme, eu não vi o terceiro filme, depois eu vejo esse negócio. Mas aparentemente aqui, ó, o Sukuna aprendeu depois que o Kenjaku fez isso com ele. E aparentemente o negócio dos 20 objetos foi de uma vez só. Eu acho que ele foi dado como morto, né, depois disso. Os caras acharam que mataram ele, mas ele já tinha se matado antes, entre aspas, para se dividir em 20 objetos. Olha aí, ó. E assim como ele aprendeu isso, né? O Sukuna agora também pode recuperar a técnica dele usando técnica reversa, assim como o Gojo mostrou ele. E aí tem um infográficozinho deles mostrando aqui. Eu não acho que seja parte da luta não, porque tá bem cartunesco. Acho que eles estão explicando alguma coisa. Tem 2 painéis gigantes aqui mostrando os dedos e a Shoko tá comentando também. Ela comenta e tem o infográficozinho da galera lutando. Aí ó, o Gojo e o Sukuna eles voltam a lutar corpo a corpo, porque nenhum deles tá com tempo de usar a técnica amaldiçoada. Esses painéis estão bem bonitos, hein, galera? Estão bem bonitos. Eles estão se chocando no chão e o negócio do choque causa umas crateras no chão. Tá bem maneiro isso aqui. Mas vamos lá. O Gojo ele dá um chute no Sukuna e ele começa a pensar por que o Sukuna não está tentando usar a técnica amaldiçoada, uma técnica amaldiçoada diferente do santuário, né? Ele que fala, normalmente até que o domínio dele fosse destruído, né? O Gojo tá tomando a liderança contra o Sukuna por quase 3 minutos. Ó, tem quase 3 minutos aí que o Sukuna não tá usando a técnica dele. Depois disso, né, que o domínio do Sukuna foi destruído, que o santuário se dividiu, começou a cair as caveiras. É bem um lance Bankai eu acho que isso é um lance Bankai de etapas. Tipo a Bankai do Toshiro, que ela vai crescendo, as pétalas. Aqui aparentemente o lance das caveiras não foi uma destruição do santuário malévolo não. É alguma coisa que o Sukuna está esperando que aconteça. Ó. Será que ele alimenta o santuário malévolo com energia amaldiçoada? Quanto mais tempo o santuário estiver aberto, as pessoas estiverem lutando junto, perto, o santuário passa para o próximo estágio? Seria interessante isso aí. Ali, ó. E aí o Gojo pensa que tem vários painéis, muito texto, hein? 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 painéis. E ele pensa por que o Sukuna está se arriscando tanto, assim, de não estar usando a técnica dele. E aí a gente tem a última página. O Sukuna ele não se curou aqui no peito. Ele continua com o peito ferido. E aí o Gojo tenta entender por que o Sukuna não está usando as 10 sombras. Ou Mahoraga dentro do domínio. Por que ele não usou até agora, né? E aí o Gojo sabe que o Sukuna tem a memória dele e do Megumi conversando sobre o Mahoraga. E aí quando ele pensa nisso, a roda do Mahoraga começa a clicar e começa a rodar. Fudeu. E ela tá nas sombras, galera. O Sukuna tava usando a roda o tempo todo. Era uma armadilha, mano. Era uma armadilha. Ele tava usando a roda o tempo todo. Inclusive tem a onomatopeiazinha da roda começa a girar. O Sukuna leu a porra toda. Era por isso que ele tava... Por isso que ele consegue fazer o negócio. Como é que ele conseguia fazer antes, então? Deve ser por causa do Sharingan dele aí, né? Do Rinnegan dele. Ele deve ter melhorado o olho dele de alguma forma. E agora ele incorporou a roda do Mahoraga. E aí tem outra coisa sinistra que acontece aqui, ó. O Gojo ele se sente tonto e o nariz dele começa a sangrar. Olha aí, ó, deve ser agora que vai vir as consequências de ficar abusando E o olho do Gojo parece que ele meio que perdeu o brilho aqui.
Ele não perdeu a pupila não, como se ele fosse desmaiar, tá ligado? Mas ele meio que perdeu o brilho aqui. Será que ele consegue desativar os 6 olhos? Se ele perder muita energia amaldiçoada, ele desativa os 6 olhos? Não sei. Mas ele começa a sangrar aqui, ó. E esse é o fim do capítulo. Tem a nota do editor aqui, ó. A nota do editor fala do que esses olhos estão vendo através, né? Os olhos deles estão vendo através aqui. E ele está falando aqui em plural, dos olhos dos dois aqui. É meio como se o Sukuna tivesse o Rinnegan mesmo. O Rinnegan mesmo. O Ringen Sharingan. E o Gojo também. E o Gojo. Sem pausa semana que vem, galera. Sem pausa semana que vem. Esse foi o capítulo. Ah, tá aqui. Comentário do Jäger na semana. Ó, eu quase cometi o erro de mandar um bonequinho do Homelander pra um estranho. Que porra é essa, Jäger? O Jäger tá assistindo The Boys, mano. O Jäger veio com os comentários que não tem nada a ver com o capítulo, cara. O Jäger comprou um bonequinho do Homelander, quase mandou pra um estranho. Por que isso? Mas esse foi o fim do capítulo. Obviamente tem o review completo quando esse textão todo aí vinha traduzido, sexta-feira ou quinta-feira, quando o capítulo sair. Normalmente ele está voltando a sair na sexta, então capítulo na sexta. Amanhã tem o anime, né? Amanhã tem o anime, vamos fazer o review de anime também. Sem spoiler do mangá. Mas é isso. Tem várias coisas para cobrir, mas a gente vai cobrindo durante a semana, durante o fim de semana. Domingo tem a discussão também. Então, a gente termina por aqui. Se você curtiu, considere deixar um like aí, que me ajuda bastante. Considere se inscrever, eu tô aqui toda semana. E é isso, valeu pra quem ficou até aqui, galera. E vamos ficar no aguardo pra mais. Valeu e até a próxima.